E aí, pessoal, beleza? Mais uma super aula, continuando a ótica, correto? Hoje vamos aqui para a aula número 4. Você já resolveu as questões das aulas anteriores? Maravilha, hein? É isso mesmo, resolve tudinho. Vamos começar a parte de espelhos hoje, gente? Espelhos planos. Cara, quando a gente fala em espelho plano, o fenômeno que ocorre nos espelhos, em geral, plano, côncavo, convexo, qual é o fenômeno? É reflexão da luz. E o que é reflexão? É quando a luz incide numa superfície e volta ao meio de origem, né? E todos vocês têm espelhos em casa, não é possível que não, né? O espelhozinho plano, aquele que você usa no seu banheiro para pentear o cabelo, escovar o dente, enfim. Dá uma olhadinha comigo aqui, vamos lá, ó. Então imagina um raio de luz incidido numa superfície, correto? E aí eu posso ter duas situações. A superfície pode ser regular, polida, lisa ou uma superfície irregular, áspera. No primeiro caso, o que você vai ter? Os raios incidem paralelos e voltam paralelos. E aí eu vou ter a chamada reflexão regular. É essa reflexão que ocorre nos espelhos, tudo bem? Então nos espelhos você tem esse fenômeno, os raios incidem paralelos e voltam paralelos também. Já na maioria dos casos, as superfícies são irregulares, a sua pele, a sua blusa, a sua apostila, a parede. Então a luz ela sofre o quê? Uma reflexão, mas ela não vai numa direção apenas, ela é espalhada. E aí a gente tem a chamada reflexão o quê? Irregular ou reflexão difusa, tudo bem? Então reflexão difusa é o espalhamento da luz. E é essa reflexão muito mais comum, né? Aquela que você, através dela que você lê uma apostila, lê um livro, a luz bate, ela é espalhada. Acompanha comigo aqui a diferença. Observa bem. Na primeira imagem a gente tem aqui a luz incidindo paralelo, voltando paralelo, ó. Aqui eu tenho uma reflexão irregular. Deve ser uma superfície bem polida, de repente um metal polido, um espelho, né? Bom, e aqui no segundo caso, repara que você não vê o trajeto do raio refletido, você vê na verdade um borrão, né? Um espalhamento. Isso mostra que a luz ela foi em todas as direções. Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho mais de reflexão? Acompanha comigo. Imagine meu espelho, dá uma olhadinha aqui, raio incidente, raio refletido, acompanha de novo, raio incidente, raio refletido, está aqui meu espelho. E vou traçar uma reta de orientação que vai ser muito útil para a gente. Olha o nomezinho dela, retinha normal. Ela tem esse nome normal por quê? Porque ela forma com o espelho, que ângulo aqui? Que ângulo eu tenho aqui? 90 graus, perpendicular. O ângulo formado entre o raio incidente e a normal, esse cara aqui, ó, é o ângulo de incidência. E o ângulo formado entre o raio refletido e a normal, gente, é o ângulo de reflexão. Pessoal, esses dois ângulos são iguais, tudo bem? Então o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Show! Não quero ninguém esquecendo isso. Voltando depois os espelhos. Quando você se vê no espelho plano, que características você percebe? Aqui eu tenho uma outra imagem também, né? Que funciona como um espelho, uma superfície da água. Quando a gente fala em espelho plano, talvez você lembre só daquele espelho, né? De vidro. Mas eu posso ter outras situações. A água bem parada, uma água limpa, parada, né? Tranquila, também tem como principal fenômeno aqui a reflexão regular, o que dá essa imagem especular. Tudo bem, pessoal? Bom, então no espelho plano a gente simboliza ele dessa maneira. Esse lado aqui é o lado de trás do espelho, a parte de cima aqui é o lado espelhado. Tudo bem? Então essa é a representação, parte de cima é o espelho, parte de baixo é a parte de trás do espelho. E aí você tem aqui uma fonte luminosa, a luz vai incidir no espelho e vai, ó, sofrer o quê? Reflexão. Então, o fenômeno, como nós já falamos, que ocorre nos espelhos é a reflexão da luz. Bom, a gente tem o seguinte, como é que eu determino a imagem gerada por um espelho? Imagina aqui que eu tenho o meu espelho novamente, tenho um objeto, a luz vai partir desse objeto, vai refletir no espelho e vai para o observador. Porque que acontece? Quando você olha para o espelho, você está vendo a imagem do espelho. Você está vendo, de certa forma, não de forma direta aquele objeto, mas de forma indireta. Então, através do espelho, a luz vem, bate, reflete, vai para o teu olho, mas a ilusão que você tem é que essa imagem está localizada onde? Quando você olha para um espelho. O que você jura que ela está onde? Lá atrás. Mas todo mundo sabe que lá atrás não tem nada, né? Então, na verdade, é uma ilusão que você está vendo ali. O espelho engana você. Como é que isso acontece, Fabrício? Olha lá, a luz sai do objeto, reflete no espelho e vai para o observador. Mas o observador jura que ele está vendo essa luz partindo daqui. O teu cérebro não sabe que a luz desviou aqui, ó, refletiu aqui. Para você, a luz veio desse ponto aqui atrás.
Esse ponto a gente chama de imagem, é uma imagem virtual. O legal é que a distância do objeto para o espelho é a mesma distância do espelho para a sua imagem, aquele pontinho lá atrás. Quer dizer que quando eu olho para o espelho, eu estou vendo uma imagem lá atrás. Exatamente. Espelho dá ideia de profundidade. Né? Por isso que muitos arquitetos, pessoas que trabalham com decoração, colocam espelho em ambientes, às vezes numa sala, né? Numa loja, porque o espelho dá essa ilusão de profundidade, a ideia de profundidade. Então, um ambiente que é pequeno parece ser mais amplo. Verdade, verdade. Dá uma olhadinha lá, pessoal. Então, acompanhe, ó, o espelho engana o nosso sistema visual, pois tudo se passa como se a luz estivesse emergindo de um ponto imagem. Esse ponto é classificado como uma imagem virtual lá atrás. Ó, são prolongamentos, não tem raio nenhum lá atrás, tá? Se você virar o espelho, ó, cadê? Não tem nada lá atrás, tá? É uma imagem virtual. Tudo bem, pessoal? Beleza? Essa é a ideia que eu quero que vocês entendam. Bom, para sintetizar, tá aqui o observador, nosso espelho, como é que ele vai ver essa imagem desse objeto, tá? Então a luz sai do objeto, reflete no espelho, vai para ele. Para eu localizar a imagem é só pegar o prolongamento do raio refletido, ó. Tá bom? Olha a imagem, mantendo a mesma distância para o espelho. Muito simples, não quero ninguém errando isso daí, ó. Distância do objeto para o espelho é a mesma da imagem para o espelho, são simétricos. Tudo bem? Certinho? Legal. Quando você se olha no espelho plano, pá, o que você percebe? Você se vê maior no espelho, menor? Não, você se vê do mesmo tamanho. O espelho plano mostra a realidade, seja qual for, né? Você não vai se ver nem mais gordo, nem mais magro, nem maior, nem menor, mesmo tamanho. Agora, também tem umas curiosidades, né? Quando você se olha para o espelho e você levanta o braço direito, a sua imagem lá levanta qual? Levanta o direito, a tua imagem lá. Qual que ela levanta? O direito? Não, ela levanta o outro, o esquerdo. É mesmo, né? Claro. Dá uma olhadinha nisso aqui, acompanha comigo. Vamos lá, ó. Legal. Olha aqui. Então aqui está meu objeto. Olha a imagem lá atrás, ó. Cara, essa imagem é virtual. Já expliquei isso aqui para ti. É prolongamento, é ilusão, tá? Que mais? Direita. Como assim direita, Fabrício? Você não vê a sua imagem de cabeça para baixo. Você não se vê assim, ó, de cabeça para baixo. Tudo bem? Então, se eu coloco aqui, esse meu objeto aqui, ó, olha aqui. Coloca aqui na frente do espelho, você vai ver a imagem dele assim? Não, você vai ver assim também. Ah, é verdade, é. Então, a imagem ela é direita, né? Ela não fica de cabeça para baixo. Ah, tá. Mas tem espelho que faz isso? Tem espelho que faz isso. Vamos ver depois. Esse não, fica normal aqui, tudo bem? Maravilha, volta para cá, sacana. Vamos lá. Então vamos lá. A imagem é o quê? Direita, igual. A altura do objeto é a mesma altura da imagem. Cara, legal. Outra, a distância do objeto para o espelho é a mesma da imagem para o espelho. Ó, são simétricos. Cara, legal. E olha que nome bonito. Dizemos que a imagem ela é enantiomorfa. Que é isso? É uma inversão lateral. Tudo bem? Então, essa inversão lateral não é assim. Não é isso, viu, doido? É isso aqui, ó, lateral. Dizemos que a imagem ela é o quê, galera? Ela é enantiomorfa. Olha a camisa ela aqui dele. Ah, legal. Ó, ambulância. Vocês já repararam que ambulância é adesivado ao contrário? Você nunca viu isso? Nunca reparou? Cara, dá uma olhadinha. Ambulância eles colocam ao contrário ali. Por que eles colocam ao contrário, Fabrício? Porque quando eu olho pelo retrovisor do meu carro, imagina só, tá? Desculpa, estou de costas para ti aqui. Fica aí, vamos lá. Eu estou aqui, estou dirigindo meu carro. Aí tá aqui com som alto. Aí vem a ambulância querendo passar. Imagina que o cara colocou aqui ambulância, bonitinho, certinho. Ao olhar pelo retrovisor eu vou ver certinho? Não, vou ver invertido aqui, ó. Até eu entender que carro é. O cara morreu lá dentro, entendeu? Então a pessoa já coloca ao contrário, pro doido quando olhar aquilo pelo retrovisor ele vê normal. Ah, os caras pensaram, né? Claro, né? Muito bem. Física, como é que fica lá a imagem da física enantiomorfa? Ah, show. Curso Fabrício Alves, como é que fica a imagem enantiomorfa? Caraca, ficou legal, muito bacana, né? Bacana, tudo bem? Olha essa experiênciazinha aqui para mostrar para vocês. Coloquei aqui, ó, olha a imagem da moeda lá, ó, essa distância igual a essa. Cara, a imagem virtual, né, Fabrício? Ó, igual a distância, ó. Vamos ver a moeda. Cara, não tem moeda, não tem nada lá atrás. Vamos colocar uma moeda para fazer o dublê dela, que não tem nada? Vou colocar essa moeda aqui, ó. Faz de conta que tem agora. Coloquei uma moedinha lá, naquele lugar que eu estava vendo a imagem.
Vai ser minha dublê de imagem. Ah, mas que doidice. Hoje eu tô te falando. Se você for medir essa distância e medir aquela outra, pegar daqui para cá, ó, olha, viu como são iguais? Quer dizer que a imagem estava no mesmo lugar, né, simétrica em relação ao objeto. Tudo bem? Eu coloquei essa aqui só para fazer o papel dela, para eu enxergar alguma coisa, que não tem nada lá atrás, né? Tudo bem, pessoal? Ó, pode medir. Vai lá, mede aqui, mede lá. Tudo bem? Não vou passar o dia aqui medindo, mas a distância vai ser a mesma. Tudo bem? Então aí mostra para você aquela propriedade. Aqui nós temos um outro experimentozinho, né? Tem outro experimentozinho. E aí esse experimento o cara coloca aqui, por exemplo, uma vela. Coloca outra vela ali atrás, né? Tudo bem? É, a vela é real, verdade, aqui não é imagem, é a vela mesmo, é uma outra vela. Teve cuidado de botar na mesma distância, que ele já sabe a propriedade dos espelhos, equidistância, simétrico, né? 4 centímetros para o espelho, 4 centímetros para outra vela, tá? Ambas estão a 4 do espelho, maravilha. E qual é a brincadeira aqui? Qual é a brincadeira? A brincadeira é o seguinte, vamos ver se ele adianta aqui. A brincadeira é a seguinte, nós vamos acender aqui a primeira vela. Vamos fazer isso agora. Vamos lá. E quando acender a primeira, a outra vai acender também, ó. É muito legal a economia de fósforo, né? Acende uma, a outra acende também. Deixa de ser lesa. A outra não acendeu foi nada, rapaz. O que que tu tá vendo aqui? Não é a imagem da chama. Olha aí. Cara, não tem nada. Aquilo é a imagem da chama. Você está vendo a imagem da chama. Que doidice. Viu como fica perfeito ali, né? Justamente pela propriedade. Ó. O cara nem pode botar a mão ali, para queimar, não queima não, porque aquilo é só imagem, não tem nada. Entendeu, pessoal? Então o espelho plano é show, cara. Muito legal. Fica de olho nessas propriedades. Então, vamos falar de associação de espelhos. Imagina que eu peguei um espelho, legal, coloquei um objeto, claro que eu vou ter uma imagem. Nossa, beleza, Fabrício, um objeto é uma imagem, perfeito, tá. Vamos colocar um outro espelhinho ali do lado, associar, colocar um do ladinho do outro, formar um ângulo ali, ó, 30 graus, 60, vamos brincar com esses dois espelhos. Quando eu coloco o outro espelho lá, claro, eu vou ter uma outra imagem lá. Então eu vou ter duas imagens, né? Não é bem assim. O que acontece é o seguinte, esse espelho aqui, você tá vendo? Vai olhar para essa imagem e para ele essa imagem é um outro objeto. Jura? Juro. E aí eu vou ter a imagem da imagem. Caraca, E esse espelho aqui, ao olhar para essa imagem, pensa que essas imagens também são objetos. E aí eu vou ter outras imagens sendo geradas. Não gostei não. Como é que eu vou saber quantas imagens vão aparecer? Então, pessoal, o número de imagens que são geradas depende desse ângulo, ó, entre os espelhos. E você calcula por uma formulazinha bem básica, bem simples. Tá aqui a equação N 360 sobre alfa menos 1. Opa, não conhecia ela? Anota aí. 360 sobre alfa menos 1. Quem é o alfa, galera? É o ângulo entre os dois espelhos, em graus, né? 30 graus, 60 graus. Vou fazer um exemplo para você ver que não tem nada demais. Vamos lá. Aqui nós temos dois espelhos formando 90 graus. Jogou na fórmula 360 por 90 menos 1. O ângulo são dois espelhos, né, perpendiculares. Então aqui vai dar 4, 4 menos 1, 3 imagens. Olha, 1, 2, 3. Tudo bem, pessoal? Então não tem o que errar quando a gente fala em associar espelhos. Tudo bem? Aqui a gente colocou dois espelhos, curiosidade, um de frente ao outro, né? Então o ângulo aí é 0. Quando esse ângulo tende a 0, eu vou para infinitas imagens, né? Uma situação aí hipotética, né? Então olha lá, imagem da imagem, imagem da imagem, mas não termina. Claro que uma hora a energia se perde nessa brincadeira, você não consegue mais ver imagem nenhuma, tudo bem? Campo visual. Campo visual é tudo que você consegue ver por reflexão no espelho. Então olha no espelho plano, o que eu enxergo ali através daquele espelho, a gente chama de campo visual. Como encontrar o campo visual? Dá uma olhadinha aqui. Tá aqui meu espelho, o que eu vou fazer? Olha essa técnicazinha, que é uma técnica simples, que a gente vai treinar daqui a pouco no exercício. Vocês vão baixar aí, fazer o download dessa lista de exercício dessa aula, tá? E nós vamos ter a resolução da aula 4 também, tá bom? Acompanha também aqui para você chegar no exercício e conseguir fazer. Vem lá. Então vou pegar aqui esse objeto, que é o meu observador, e vou encontrar a imagem dele ali atrás. Lembrando aquela propriedade da simetria. Legal? Jogou lá para trás a imagem do observador. E a partir dessa imagem, você vai traçar duas retas, ó.
tangenciando meu espelho. Tá aqui, ó. Tudo que tiver entre as duas retas você vê. Então esse observador tiver um objeto bem aqui, ó, ele não consegue ver. Está fora do campo visual. Tá certo? Ele só consegue ver se estiver dentro dessa região. Então aqui você tem o que nós chamamos de campo visual. É a região que você consegue enxergar. Tudo bem, pessoal? Já já vamos fazer uma questão prática disso. E para fechar, translação. O que é transladar? Mover. Transladar quer dizer mover o espelho. Então imagina que eu tenho um objeto, vou pegar um espelho aqui, criei uma escala para você entender mais ou menos a lógica. Qual a distância do objeto para o espelho aqui? Quantas unidades? 2 unidades. Vamos supor que seja metro aqui, né? Então 2 metros. Se o meu objeto está a 2 do espelho, onde é que está a imagem? Hein? A 2. Não são simétricos, a imagem vai estar bem aqui. Se eu olhar para esse espelho, eu vou ver essa imagem aqui. Ah, sim, verdade. Tá. Me diz uma coisa, se o objeto anda 1, quanto a imagem anda? 1 também. Se o objeto afasta 2, quanto a imagem afasta? 2. Ou seja, a velocidade da imagem do objeto são iguais. E isso considerando o espelho fixo, parado, tá? Então, com o espelho parado, se a imagem se afasta 2 metros por segundo, o objeto se afasta do espelho também 2 metros por segundo. Eles têm a mesma velocidade. Agora, viaja comigo um pouquinho. Bora imaginar que o cara coloca o espelho em movimento. Mas eu nunca vi espelho andando, não. Cara, física tem de tudo. Bora viajar. O cara pegou, você tá aqui, tá olhando o retrovisor de um carro, e o carro indo embora. Tu tem uma visão boa, tu olha o retrovisor do carro e o carro indo embora. Ou de repente colocar um espelho atrás de um ônibus, aí você vê o ônibus indo embora. Quando você vê aquele ônibus indo e você olha para sua imagem naquele espelhão que tem lá atrás, como é que você iria ver a sua imagem? Ah, isso aí eu não sei não. Pois é. Acompanha aqui comigo, vamos lá. Eu vou pegar esse espelho e vou andar 1 metro, ó. Uau! Ó, olha de novo, vou voltar, olha de novo, vai. Quanto o espelho andou? 1. Legal. Se o espelho anda 1, a imagem anda quanto? A imagem anda 1. Tem certeza? Não sei. Bora ver. Se a imagem anda 1, ela vira pra cá, ó. Bem aqui. Olha pra cá pro meu dedinho, bem aqui, ó, a imagem, ó. Se a imagem corre pra cá, tem alguma coisa errada, porque eu teria do objeto para o espelho 3 e do espelho para a imagem eu teria 2. Não pode. Não pode. Tem que ser a mesma distância. Se o objeto está a 3 do espelho, a imagem não pode estar aqui a 2. Não. Então, gente, pensa comigo aqui. Vamos matar essa charada. Vamos lá, ó. Se o espelho anda 1, essa imagem não pode andar 1. Ela vai para onde? Ela vem para cá, Fabrício. Ela vai andar, então? Caraca, ela vai andar 2. A imagem anda o dobro do espelho. Meu Deus. Se o deslocamento da imagem é o dobro do espelho, como é que ela consegue andar o dobro da distância se o tempo é o mesmo? É porque ela tem o dobro da velocidade. Velocidade da imagem é o dobro do espelho. Isso quer dizer que se esse espelho está correndo aqui 2 metros por segundo, a imagem corre a 4. É isso mesmo, o dobro do espelho. Que doidice, legal. Bora treinar isso na lista? Baixa a lista e assiste a próxima aula, galera. Valeu, até a próxima.